A série What Happens Now estreou em 1976 e trouxe alegria, risos e esperança para toda uma geração. No entanto, ninguém esperava que o destino dos queridos atores que arrancaram risos do público fosse tão trágico. Alguns morreram sozinhos. Outros sucumbiram a doenças e outros ainda sobreviveram milagrosamente para contar suas histórias. Junte-se a nós em sua jornada dramática e surpreendente de 1976 até hoje, 2025. Mabel King, como Mabel Mama Thomas. Mabel King tinha 44 anos quando interpretou Mabel Mama Thomas, uma mãe solteira, rigorosa, mas amorosa, que era um porto seguro para seus filhos no filme de 1976, What's Going On? Sua personagem não apenas provocou risos, mas também transmitiu uma importante mensagem sobre a maternidade. Mabel tornou-se a personagem central do filme, deixando no público uma imagem inesquecível de uma mãe forte e dedicada. Mabel King nasceu em 25 de dezembro de 1932 em Charleston, Carolina do Sul, Iowa. Apesar do sucesso na Broadway com seu papel em O Mágico de Oz, sua vida pessoal foi repleta de arrependimentos. Seu casamento com Melvin King durou mais de 2 décadas, mas terminou em divórcio, quando as pressões do dinheiro e da fama cobraram seu preço. O golpe mais duro veio quando seu único filho, Larry King, foi morto a tiros em 1989, deixando-a devastada. Nos últimos anos de vida de Mabel, o diabetes a atormentava diariamente. A doença gradualmente fez com que ela perdesse partes do corpo, dos dedos dos pés às 2 pernas e até mesmo um braço. Cada cirurgia extinguia sua esperança. Incapaz de andar ou se apresentar, ela se afastou do mundo do entretenimento e se mudou discretamente para um lar de idosos para artistas aposentados. Em 9 de novembro de 1999, Mabel King faleceu em Los Angeles aos 66 anos devido a complicações da diabetes. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $500 mil. A maior parte desse dinheiro veio de sua carreira de atriz e cantora, embora uma parcela significativa tenha sido gasta com despesas médicas. Shirley Hemphill, como Shirley Wilson. Em 1976, Shirley Hemphill interpretou a garçonete Shirley Wilson, uma mulher inteligente e engraçada que sempre fazia todos rirem no filme What's Going On, com apenas 29 anos de idade. Esse papel a tornou um rosto familiar para o público da televisão americana e estabeleceu Shirley como um símbolo de mulheres fortes e independentes no dia a dia. Shirley Hemphill nasceu em 1º de julho de 1947, em Asheville, Carolina do Sul, Norte. Iowa. Filha de um operário de fábrica, ela lutou desde jovem para sobreviver e perseguir seu sonho de se tornar comediante. No entanto, sua vida privada era marcada pela solidão e pelo arrependimento. Ela nunca se casou, não teve filhos e, frequentemente, admitia ter sacrificado a felicidade pessoal em prol da carreira. Contudo, após o filme What's Happening, ela enfrentou novos desafios. A diabetes e a obesidade foram afetando gradualmente sua saúde. A insuficiência renal e a exaustão a deixaram dependente de diálise regular, mal conseguindo trabalhar. Sua saúde debilitada também afetou sua saúde mental. Uma doença prolongada a obrigou a viver reclusa, raramente aparecendo em público. Em 10 de dezembro de 1999, Shirley Hemphill foi encontrada morta em sua casa em West Covina, Califórnia, aos 52 anos, vítima de insuficiência renal. Seu corpo foi cremado depois que vizinhos descobriram sua morte alguns dias antes. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $300 mil, uma quantia modesta considerando suas contribuições para a televisão. Fred Berry, como Freddie Rerun Stubbs. Aos 25 anos,
Fred Berry apareceu no filme What's Happening, de 1970. E 6 como Freddie Rerun Stubbs, um jovem alegre e enérgico conhecido por seus passos de dança hip-hop e sua inconfundível boina vermelha. Ele foi um dos 3 personagens principais, trazendo humor e emoção, tornando-se um ícone da cultura jovem negra na década de 1970. Seu personagem Heron o transformou em uma estrela da noite para o dia, adorado por milhões de telespectadores. Fred Berry nasceu em 19 de março de 1951 em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Antes de iniciar sua carreira na televisão, ele era um dançarino renomado do grupo The Lockers, ícones do funk e da dança de rua, apesar do sucesso na tela. A vida pessoal de Fred foi turbulenta. Ele teve 6 casamentos com 4 mulheres diferentes, cada um terminando em desgosto. Ciúme, infidelidade e abuso de drogas destruíram seus relacionamentos. Fred certa vez admitiu que perdeu tudo para a fama. E quando os holofotes se apagaram, restaram apenas a solidão e o arrependimento. A doença começou a afetar Fred Berry ainda jovem. Ele sofria de diabetes, obesidade e lutou durante anos contra o vício em álcool e drogas. Sua saúde se deteriorou e o excesso de peso dificultava seus movimentos. Ele tentou retornar à televisão de realidade, mas a saúde debilitada e a perda de memória frustraram seus planos. Em seus últimos anos, viveu uma vida tranquila, encontrando consolo em sua fé e nas lembranças de sua carreira de ator. Fred Berry faleceu em 21 de outubro de 2003 em Los Angeles, aos 52 anos após um AVC, causado por complicações da diabetes e da obesidade. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $200 mil, em grande parte devido ao seu papel lendário como Rerun, mas ele perdeu uma parte significativa de sua fortuna devido a dívidas e despesas médicas. Helen Martin como Millie. Helen Martin tinha 67 anos quando entrou para o elenco de What's Happening em 1976 como Millie, uma senhora idosa e gentil que oferecia conselhos sábios e carinho a um grupo de jovens. Ela apareceu em inúmeros episódios com sua aparência gentil e espirituosa, tornando-se uma imagem familiar da avó carinhosa nas sitcoms americanas da década de 1970. Helen Martin nasceu em 23 de julho de 1909 em St. Louis, Missouri, USA. Ela teve uma infância trágica, perdendo a mãe para a tuberculose e sendo abandonada pelo pai crescendo em um orfanato. Esses anos de solidão forjaram sua força e moldaram seu sonho de se apresentar no palco. No entanto, sua jornada artística nunca foi fácil. Ela enfrentou racismo e preconceito de gênero em uma época em que atrizes negras raramente tinham oportunidades. Helen optou por permanecer solteira, dedicando sua vida aos palcos. Mas essa decisão também significou que ela sofreu com a solidão em seus últimos anos. Mais tarde, Helen passou a sofrer de artrite crônica que lhe causava dores e limitava sua mobilidade. Apesar da saúde debilitada, ela manteve o otimismo e continuou atuando em comédias como Good Times e Don't Be a Menace. O público a adorava não só por seu charme como atriz, mas também por sua personalidade extrovertida. Embora a doença a atormentasse, jamais lhe roubou o entusiasmo pela vida. Helen Martin faleceu em 25 de março de 2000 em Monterey, Califórnia, aos 90 anos, vítima de um ataque cardíaco. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $400 mil, uma justa recompensa por uma vida inteira de dedicação e perseverança. Fritzie Burr, por Cole Collins. Fritzie Burr tinha 53 anos quando interpretou a senhorita Collins, uma professora severa, porém compassiva. Sua personagem era tanto uma inspiração quanto uma mentora, guiando seus alunos pelos desafios da vida com empatia e perspicácia. Em 1977, com sua elegância e voz calorosa e comovente, Fritzie deixou uma impressão duradoura, mesmo em um papel coadjuvante.
Fritzie Burr nasceu em 31 de maio de 1924, na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Vinda de uma família de classe média, demonstrou paixão pelas artes desde jovem e dedicou-se à carreira teatral. Seu único casamento terminou infelizmente. Fritzie sofreu uma profunda dor emocional quando o marido que amava a deixou por outra mulher. Essa dor a tornou emocionalmente fechada. Ela nunca se casou novamente e não teve filhos. A dor se aprofundou quando sua amada irmã morreu de câncer, deixando um vazio que não pôde ser preenchido. Na velhice, Fritzie lutou contra a artrite reumatoide que dificultava sua locomoção e a obrigou a se aposentar dos palcos. Ela também foi enganada por seu empresário, perdendo o restante de suas economias e entrando em dificuldades financeiras. Com a saúde debilitada, Fritzie mudou-se para um lar de idosos na Flórida. Pneumônias recorrentes exigiram diversas internações e seu corpo foi enfraquecendo gradualmente. Em 17 de janeiro de 2003, Fritzie Burr faleceu em Fort Myers, Flórida, aos 78 anos em decorrência de complicações da pneumonia. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $150 mil, uma fortuna acumulada ao longo da vida como figurante no teatro e na televisão. Wolfman Jack como mestre de cerimônias. Aos 38 anos, Wolfman Jack participou do programa What's Happening em 1976. Ele assumiu o papel de mestre de cerimônias, um convidado carismático. Conhecido por sua voz rouca, energia explosiva e personalidade inesquecível, sua breve, porém impactante aparição deu vida à lendária personalidade do rádio nas telas, deixando o público em suspense a cada aparição. Wolfman Jack, cujo nome verdadeiro era Robert Weston Smith, nasceu em 21 de janeiro de 1938 no Brooklyn, Nova York, AUA, e começou sua carreira como DJ em estações de rádio underground no México. Contudo, por trás da fama, havia uma vida de estresse. Ele se casou com Lucy Lamb em 1961 e teve 2 filhos, mas o casamento foi turbulento. A fama trouxe tentações, infidelidade, exaustão e pressão constante que muitas vezes o levavam à beira de um colapso. A morte de sua irmã por câncer o mergulhou em uma profunda crise emocional. A saúde de Wolfman Jack deteriorou-se significativamente no final da vida. Sua agenda de trabalho exigente e a falta de descanso levaram a uma doença cardíaca crônica. No entanto, ele continuou apresentando programas de rádio semanais, acreditando que sua voz era uma vocação que jamais poderia abandonar. Os médicos o alertaram de que outro ataque cardíaco poderia ser fatal, mas ele os ignorou, optando por viver e trabalhar em seus próprios termos até o fim. Em 1º de julho de 1995, poucas horas após concluir seu último programa de rádio, Wolfman Jack faleceu em sua casa em Belvedere, Carolina do Norte, aos 57 anos, vítima de um ataque cardíaco. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $1,5 milhões, resultado de uma vida dedicada ao rádio e à música americana. Nathaniel Taylor Chungleb Rollo Lawson. Nathaniel Taylor tinha 39 anos quando interpretou Rollo Lawson, o amigo animado, engraçado e um pouco travesso dos personagens principais, em What's Going On. Em 1977, Rollo rapidamente se tornou um dos favoritos do público, graças à sua combinação de charme irresistível e simpatia, criando o equilíbrio perfeito entre humor e emoção, com seu estilo descontraído e atuação natural. Taylor causou uma profunda impressão no público. Nathaniel Taylor nasceu em 31 de março de 1938, em St. Louis, Missouri. Sua vida pessoal foi turbulenta. Seu primeiro casamento com Bernice Gordon. Taylor terminou em divórcio, deixando-o com 5 filhos e um profundo trauma emocional. Mais tarde, ele se casou com Loretta Taylor, que permaneceu com ele pelo resto da vida, mas anos de solidão e separação de seus 2 filhos continuaram a atormentá-lo. À medida que sua carreira começou a declinar,
ele começou a ter problemas com a justiça em 1986. Ele e sua família foram presos por roubo, um escândalo que prejudicou seriamente sua reputação. Nos anos seguintes, a saúde de Nathaniel deteriorou-se significativamente. Ele sofria de doenças crônicas que tornavam cada vez mais difícil para ele viajar e trabalhar. Incapaz de continuar sua carreira de ator, ele se afastou de Hollywood e abriu um pequeno estúdio de arte onde ensinava a atuação para jovens atores. Apesar das dificuldades financeiras, seu amor pela arte nunca diminuiu. Em 27 de fevereiro de 2019, Nathaniel Taylor faleceu em Los Angeles, aos 80 anos, vítima de um ataque cardíaco, apenas 4 dias após dar entrada no pronto-socorro. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $200 mil, em grande parte graças aos seus papéis clássicos na televisão na década de 1970, Rasolala, como Bill Thomas. Aos 37 anos, Thelmus Rasolala juntou-se ao elenco de What's Happening em 1976 como Bill Thomas, pai de Raj e Dee. Um homem severo, porém responsável, que se esforçava para ensinar aos filhos os valores da honestidade e da resiliência. Embora fosse um personagem secundário, ele trouxe profundidade emocional à série, representando uma figura paterna negra forte e compassiva na televisão dos anos 1970. Thelmus Rasulala nasceu em 15 de novembro de 1939 em Miami, Flórida. Ele começou sua carreira de ator no teatro antes de chegar a Hollywood durante o auge do cinema noir. No entanto, seus sucessos profissionais foram acompanhados por turbulências pessoais. Seu primeiro casamento com Martha Roberts durou 17 anos, mas terminou em divórcio, deixando-o emocionalmente distante de seus 3 filhos. Ele então se casou com Sherlyn Mozingo, que permaneceu ao seu lado pelo resto da vida. Mas a dor do passado nunca desapareceu completamente. As pressões de uma carreira de sucesso e o racismo dentro da indústria o deixaram lutando contra a injustiça e a sensação de ser esquecido por Hollywood. Ao se aproximar dos 50 anos, a saúde de Thelmus começou a se deteriorar. Ele sofria de pressão alta, mas frequentemente ignorava os avisos de seu médico para continuar trabalhando. Determinado a manter sua reputação como cineasta negro de filmes de ação cujo apelo havia diminuído, ele persistiu incansavelmente. Sua condição cardíaca inexplicável piorou gradualmente, causando tonturas e fadiga, embora ele a escondesse de todos para não parecer fraco. Após terminar seu papel em Mamãe e Papai Salvaram o Mundo, ele desmaiou repentinamente, encerrando uma carreira construída sobre perseverança e força. Em 9 de outubro de 1991, Thelmus Rasolala morreu em Albuquerque, Novo México, aos 51 anos, vítima de um ataque cardíaco. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $500 mil, em grande parte devido aos seus papéis de destaque em Roots e outros filmes icônicos com temática negra da década de 1970. Teddy Wilson, como Marty, 1976. Teddy Wilson tinha 33 anos quando interpretou Marty, um personagem coadjuvante familiar. Um homem amigável, espirituoso e charmoso que trazia calor e risos a cada episódio de What's Happening. Embora não fosse o personagem principal, Ted ajudou a moldar a autenticidade e a atmosfera amigável do cotidiano do programa, conquistando o coração dos telespectadores. Teddy Wilson nasceu em 10 de dezembro de 1943 na cidade de Nova York, Iowa. Ele começou sua carreira de ator em peças teatrais pequenas antes de migrar para a televisão com um papel no filme Good Times. Por trás de seu sorriso radiante, escondia-se uma vida pessoal trágica. Ele se casou jovem, mas o casamento desmoronou após a morte de seu filho em um trágico acidente de carro. A perda o mergulhou em uma profunda depressão, deixando cicatrizes duradouras em sua psique e carreira.
Ao entrar na meia-idade, a saúde de Ted Wilson declinou rapidamente. Ele sofria de diabetes e hipertensão, o que lhe causava dores de cabeça crônicas e fadiga, apesar de seu médico o aconselhar a descansar. Ele continuou trabalhando por medo de perder o emprego. O estresse mental e as preocupações financeiras só agravaram seu quadro. Teddy Wilson faleceu em 21 de julho de 1991 em Los Angeles, aos 47 anos após um AVC causado por Amustione, complicações da diabetes e da hipertensão. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em dólares americanos. 300 mil, uma quantia modesta, considerando a alegria que ele proporcionou ao público ao longo de sua carreira. Greg Morris e Lawrence Nelson. Em 1977, Greg Morris interpretou o pai de Lawrence Nelson no filme What's Going On?, um homem calmo e disciplinado que aos 44 anos desejava que seu filho crescesse com princípios morais sólidos. Apesar de ser apenas um personagem secundário, ele criou a imagem de um pai carinhoso e responsável, tornando-se um símbolo da paternidade na televisão americana da época. Greg Morris nasceu em 27 de setembro de 1933 em Cleveland, Ohio. Ele começou sua carreira no teatro local antes de alcançar fama nacional por seu papel como Barney Collier na série de ação cult Missão Impossível. No entanto, por trás dessa fama, havia uma vida de conflitos. Seu casamento de quase 40 anos com Leona Keys, que antes era motivo de orgulho, foi gradualmente enfraquecido pelas pressões do trabalho e pelas dificuldades financeiras. Apesar de ter 3 filhos, incluindo o ator Phil Morris, Greg sentia-se cada vez mais isolado da família, especialmente nos últimos anos, à medida que sua saúde se deteriorava e ele se tornava cada vez mais instável. Em 1993, Greg foi diagnosticado com câncer de pulmão e cérebro, o que o obrigou a abandonar a carreira de ator. A dor intensa e a insônia crônica o forçaram a se afastar da vida pública e a viver recluso em sua casa em Las Vegas. Ele recusava entrevistas, evitava aparições públicas e mantinha contato apenas com alguns amigos próximos da indústria do entretenimento. A doença consumiu a energia, a memória e a confiança que o definiam. Greg Morris morreu em 27 de agosto de 1996 em Las Vegas, Nevada, aos 62 anos, vítima de câncer de pulmão e cérebro. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $1 milhão, em grande parte devido à sua carreira na televisão e a projetos cinematográficos anteriores, incluindo o papel de Thelmus